Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação, Pastor Alberto Miguez. Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o nosso podcast aqui na TV Cidade, Canal 9, na cidade de Teresópolis e para toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro. A gente tem recebido feedback de uma galera de Petrópolis, de Nova Friburgo também, sempre acompanhando o nosso podcast pela TV Cidade e também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. É muito bom, é muito importante termos a sua audiência, termos a sua companhia. Bom, no episódio da semana passada tratamos um tema muito bacana sobre igrejas que crescem e igrejas que são fiéis à palavra de Deus. Conversamos com o pastor Wellington Muniz, presidente da Convenção Batista Nacional, e hoje, graças a Deus e a sua agenda, ele volta aqui ao nosso podcast para nós tratarmos de um outro assunto. Hoje nós vamos tratar de um tema sério, sensível, mas muito necessário. O tema é: quando a autoridade fere, abuso espiritual, manipulação e também narcisismo na igreja. A igreja foi criada para ser o lugar de cura, para ser um lugar de refúgio e também de restauração. O púlpito, ele deve ser fonte de vida e a liderança deve ser a expressão do cuidado de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, há momentos em que a autoridade que deveria proteger passa a ferir, e o pastoreio que deveria acolher passa a controlar, a voz que deveria apontar para Cristo passa a centralizar em si mesma. Nesse episódio, então, nós vamos falar sobre quando a espiritualidade é usada como ferramenta de manipulação, quando versículos se tornam armas, quando o medo substitui a graça e quando o ego se disfarça de unção. Nós vamos aproveitar hoje para refletir sobre o abuso espiritual, sobre líderes que confundem autoridade com domínio e sobre o narcisismo que transforma o ministério em palco e as ovelhas em plateia. Não é uma conversa, na verdade não será uma conversa para atacar a igreja, mas para purificá-la. Não é para desacreditar a liderança, mas para resgatar o modelo de Cristo que disse que quem quiser ser o primeiro tem que ser servo de todos. Então, se você já se sentiu controlado, silenciado, culpado ou espiritualmente ferido por quem deveria cuidar de você, este episódio também é um espaço de acolhimento para a sua vida, porque onde a verdade é revelada, a cura então pode começar. Fique conosco, vamos caminhar juntos pela próxima hora por uma conversa que confronta, mas que também restaura, trazendo tudo para a luz do Evangelho e para o coração do bom pastor. E para esse papo super interessante também, eu recebo mais uma vez aqui o meu amigo, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, o pastor Wellington Muniz, para conversar conosco sobre esse tema. Pastor, obrigado pelo seu retorno aqui, ter você conosco mais uma vez aqui no nosso podcast é importante demais e é bom demais, né, ter esse papo aqui, que com certeza, assim como da semana passada, também vai abençoar a vida de tantas pessoas. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a gente teve um papo muito legal, muito bacana mesmo, e esse tema agora que você está propondo é um tema crítico. Sim. É um tema crítico, é um tema necessário. Até que ponto o ministério pastoral está sendo exercido com o mesmo zelo ao que foi proposto no Novo Testamento. Vai ser uma conversa boa, assim espero, e já desejo aí a todos graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Amém. Então, amigo, para nós começarmos, a primeira pergunta que eu te faço é: o que exatamente nós podemos entender como abuso espiritual ou manipulação espiritual? Só para quem está em casa e acompanhando esse início do nosso bate-papo aqui do nosso podcast, para que a pessoa possa entender o que de fato é abuso espiritual ou manipulação espiritual.
Quando a gente fala de abuso, e aí toda forma de abuso é uma ação invasiva, é algo que sobrepõe o que é o limite aceitável, o limite coordenado. Então, quando a Bíblia chama alguém, ensina alguém a respeito do ministério pastoral, ela cria limites, ela impõe alguns pontos que não podem ser quebrados, algumas barreiras que não podem ser transpostas. Por exemplo, quando Paulo vai aconselhar Timóteo, 1 Timóteo, lá no capítulo 3, ele diz que, olha, uma das coisas, o pastor não pode ser apegado ao dinheiro. Pedro já vai dizer, lá em 1 Pedro capítulo 5:2, sobre ganância, sobre má vontade, né? Quais são as formas de agir no ministério pastoral, de forma a preservar o limite entre o que Deus nos ordena fazer e aquilo que nós podemos fazer em benefício próprio. Então Deus nos orienta, nos ensina, nos exorta a agir com limites. Tudo que transpõe esses limites, tudo que transcende esse limite se torna um abuso. Se torna um abuso. Perfeito. Agora, pastor, como nós podemos definir ou quais seriam, né, os traços, só para as pessoas poderem já começar a entender também, quais seriam os traços de um líder narcisista, né? O que nós poderíamos apontar para que quem esteja nos assistindo nesse momento possa entender? Por exemplo, a gente vê em alguns lugares que o discordar é visto como rebeldia, né? Pelo simples fato de alguém discordar, essa pessoa ela é apontada como rebelde, que questionamentos eles são acolhidos com punição, né? Aquela história de o medo de se tocar no ungido, onde a obediência ela não é baseada no amor, ela é baseada na intimidação. Então, assim, são alguns pontos que eu percebo aqui, mas eu queria que você deixasse claro pra gente, ou que apresentasse pra gente na sua visão, quais seriam, né, os traços de um líder narcisista num contexto cristão. Qual é o seu entendimento disso? Você me permite dar um passeio pela história, pela literatura? À vontade. E talvez a gente consiga perceber, quando a gente fala, a gente quer tentar explicar uma coisa que às vezes um parâmetro bom é dizer o que não é. Uhum. E a gente tem na literatura clássica um material que pode nos ajudar a entender. E a gente utiliza expressões relativas a esse material, que é o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, italiano, aquele homem político daquela época do Renascimento, onde, de fato, tudo precisa ser questionado ou explicado. Então, ele vai escrever um tratado político, né, que é o Príncipe, como o príncipe deve agir. Isso aí sem problemas quando você está falando do século. Ali ele viveu entre o século XV e XVI, era a linguagem da época e era bem aceitável dentro de um ambiente onde a monarquia imperava. Então, o monarca tinha um sucessor natural ou não, ou ele dominava um novo território, ele precisava implantar a monarquia. Então, algumas coisas que o príncipe de Maquiavel, ou o modelo ideal de liderança, que a gente às vezes absorve hoje. A gente, quando eu digo o ministério pastoral, não pastor Miguel, que é um homem extremamente íntegro e correto, eu conheço há muitos anos. Mas, por exemplo, quando a gente ouve uma expressão de que é mais seguro ser temido do que amado, isso é um pensamento maquiavélico. Maquiavélico no sentido não necessariamente de tudo ser ruim, mas no sentido de que é uma estratégia de dominação em que eu imponho medo por todos os meios possíveis para que eu não seja questionado, e entre ser temido e amado, eu prefiro ser temido. Se eu não consigo ser temido e amado, eu escolho ser temido, e essa é a base da liderança maquiavélica. Maquiavel, ele vai ensinar isso sobre como o príncipe deve se apoderar no Estado, como ele deve tratar quando ele assume uma cidade agora nova para ele, como ele deve destruir a liberdade. Quanto menos liberdade as pessoas tiverem, mais temor ele vai ter. Isso a gente
hoje, no nosso ambiente geopolítico, a gente vai ver Irã, Venezuela, a gente vai ver Afeganistão, até então o Iraque, na condição que estava na época de Saddam Hussein. Então, tudo isso aí são modelos de liderança maquiavélica, onde a dominação é mais importante do que a confissão do amor, do respeito. Então, trazendo isso para a igreja hoje, muitos pastores parece que leram essa cartilha. Sim. E aí, nesse ler a cartilha, ele vai se encontrar com outro modelo também filosófico. Quando você chama o pastor de um pastor narcisista. Quem foi Narciso? Narciso, o que se conhece basicamente é aquela história de que ele se apaixona pela própria imagem. Mas sabe que tem algo muito além do que se apaixonar pela própria imagem. É que quando ele olha a imagem dele, ele se reconhece, ele se encontra consigo e ele vai construir uma visão de si mesmo a partir das suas próprias perspectivas. E quando eu falo perspectivas, porque a gente não está olhando a nossa imagem tridimensionalmente. Por exemplo, você quando você olha no espelho, você vê a sua fronte, você vê o seu rosto, mas você não tem como ver a sua retaguarda. Então, quando a gente fala da visão narcisista, não é necessariamente alguém que se apaixonou pela própria visão ou por quem é. É alguém que se apaixonou pela visão que tem de si mesmo, que é uma forma de ego-reconhecimento. O ego-conhecimento é quando você conhece alguma coisa de você e supervaloriza isso aí. Isso é um problema. E quando um pastor ele se apaixona por essa imagem caricata dele, porque é uma imagem apenas parcial, ele agora define que esse é o modelo correto. E esse modelo correto, não há problema de nós quebrarmos qualquer outros conceitos para que ele seja, então, preservado. Então, o que é um pastor narcisista? É um pastor que se apaixonou por uma visão que tem de si mesmo e encontrou nessa visão um modelo de divindade onde as pessoas precisam enxergar Deus através dele. Então, o que ele faz normalmente refletiria a imagem de Deus no pensamento dele, mas na verdade ele está sempre refletindo a imagem de si mesmo. Sim. Um pastor narcisista é alguém que tenta mostrar divindade, quando na verdade ele está mostrando apenas humanidade. E que no alto do seu ego é alguém que busca exaltação a si mesmo, alguém que busca que as pessoas o admirem. Seria basicamente isso também? Busca admiração, exaltação das pessoas? Sim, e ele acha que ele está certo. Por quê? O que Paulo vai ensinar à igreja? Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Como sou de Cristo. Bom, Paulo, e aí algumas pessoas podem até se escandalizar com essa verdade, mas as palavras de Paulo na Bíblia têm o mesmo peso das palavras de Cristo. Não existe palavra... A Bíblia é como um todo. As palavras de Paulo são palavras reveladas por Cristo. Sim. Nós acreditamos que os mais de 40 escritores no Novo Testamento expressaram aquilo que Deus queria, assim como Cristo, que foi comissionado por Deus para cumprir a missão dele aqui, salvadora. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está trazendo para si a imagem da divindade nele, mas para onde aponta a divindade. Então vocês precisam olhar para mim, porque eu estou fazendo todo o possível para mostrar a Cristo. O que esse texto é deturpado, onde ele é corrompido na cabeça de um líder? É que o líder se sente Paulo e se sente Cristo. É fato. A vida dele não mais aponta para Cristo. Então, significa que ele vira um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo na Terra. Ele não é mais um representante, um anunciador, ou como João Batista disse de forma tão humilde, eu sou uma voz que clama no deserto. Isso na versão, a NVT, na versão transformadora, conseguiu colocar de uma forma mais clara possível. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou a voz.
Quando perguntam para João Batista, você é o Cristo? Não, não sou. Então você é o profeta? Não, não sou. Eu não sou nada disso aí. Ou seja, por quê? Porque a minha função aqui não é ser, é apontar. Perfeito. Eu sou apenas um sinal. O líder narcisista é aquele que entende que ele está vivendo nele o próprio Cristo. Por isso, todas as honras que vierem para ele estão indo para Cristo. Por isso, qualquer ação que ele tomar é Cristo. Ele pega uma hermenêutica completamente deturpada e diz: o que ligar na terra será ligado no céu. Então a palavra que eu liberei vai acontecer. Isso é uma mentira completa. Nenhuma palavra que um homem dê que não venha de Cristo vai se cumprir, porque era uma voz profética. Você pode dizer, olha, uma palavra profética, se você acelerar a 300 km por hora com o seu carro, fatalmente você vai sofrer um acidente. Isso não é palavra profética. Eu estou anunciando apenas o óbvio. Exatamente. Então tem muitas coisas que as pessoas falam e essas líderes falam que são óbvio, mas eles tomam posse de um trejeito profético divino para dizer, olha, porque eu estou falando e eu sou homem de Deus. Eu te garanto biblicamente que não é. Nós não podemos usar os exemplos bíblicos de pessoas que foram inspiradas por Deus para fazer o que fizeram e ganharam notoriedade na Bíblia porque era a aprovação de Deus por aquilo, e dizer que nós podemos fazer o mesmo. O líder narcisista, ele absorve para ele essa visão profética messiânica. Ele vai dizer, então o que eu fizer tem autoridade. E teologicamente não tem, biblicamente não tem. Perfeito. Perfeito em tudo. E assim, só para você que está assistindo a gente aí, né, para que você possa identificar, e eu termino essa lista aqui do que eu vou passar para vocês a respeito de um líder narcisista, e vou parafrasear Paulo quando ele está escrevendo a Timóteo, já adianto aqui para você, quando ele diz assim, ele fala uma lista de pessoas e no final ele diz, destes, afasta-te. Afasta-te. Né? Então, o que nós entendemos como um líder, como um pastor narcisista? Aquele que toda discordância é vista como rebeldia espiritual. É óbvio, tudo tem que ser feito com respeito, né, pastor Wellington? Mas para o narcisista, qualquer discordância sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele pontua, é vista como rebeldia espiritual. Qualquer questionamento é acolhido com punição. Por né? quê, pastor? Olha bem. Por quê? Porque o caráter divino das afirmações dele não pode ser questionado. É onde entra toda essa colocação que nós tratamos até então. Por que não pode ser questionado? Porque é divino. A única coisa que nós não podemos questionar nessa vida é o que é divino. Então, quando nós temos a Bíblia, então, não posso questionar, porque é divino. Quando um líder com essas características narcisistas, ele se expõe, ele está justamente expondo o caráter de divindade que ele está otorgando para si. Por isso que não pode ser questionado. Porque você questiona Jesus? Não. Você questiona Paulo, que teve autoridade e inspiração divina para dizer o que disse? Não. Então você não pode me questionar. Esse é o grande problema. Perfeito. Uma outra questão para análise também aqui, dentro dessa lista que eu anotei aqui, é sobre a questão da obediência, né, diante do seu líder, diante do seu pastor. Você obedece o seu líder, o seu pastor, por medo ou por amor? Qual é a obediência que você presta? E tudo isso aqui é para você ir analisando aí e pensando qual é o tipo de relação você tem vivido com a sua liderança, né? O líder narcisista é aquele que ele precisa a todo tempo ser admirado, ser exaltado, é aquele líder que a todo tempo você tem que estar dizendo para ele como que você é maravilhoso, né? Como que você prega bem, como que você é um ótimo pastor. Um outro ponto também, pastor, a ser visto, né, é que no relacionamento com o narcisista, ele sempre vai reagir ou no momento do confronto, ou com ira ou com vitimismo. Ele nunca vai absorver, ele nunca vai aceitar aquele confronto ali, e mais uma vez reitero e repito,
feito de forma respeitosa. Sempre que você vai confrontar um narcisista, ele vai te responder ou com ira, vai explodir, vai ficar irritado ali, furioso, ou ele vai se colocar numa posição de vítima. O narcisista, ele nunca pede perdão publicamente também. Ele te fere publicamente, mas ele vai te pedir perdão morrendo, mas fará no particular. Ele sempre vai transferir a culpa para os outros quando algo dá errado. E por último, ele sempre centraliza todas as decisões e não delega com liberdade. Você concorda com essa lista aqui? Você enxerga da mesma forma? Enxergo. Agora, vamos reafirmar tudo. Qual era o primeiro ponto? Discordar, a discordância é vista como rebeldia. Você discorda de Deus? De Cristo? Alguma. Mas se você discordar, você é o quê? Um rebelde. Segundo ponto. Questionamentos acolhidos com punição. Então, você, se não obedecer a Deus, o que acontece com a sua vida? Você sai, a Bíblia diz assim, por um pouquinho te deixei, mas com graça e glória te recolhi. Quando a pessoa se afasta da vontade de Deus, ela é disciplinada. Sim. O castigo, a palavra do Senhor diz que ele disciplina e castiga a quem ele ama. Então, caráter divino. Sim. Segundo, é o terceiro. Obediência baseada na intimidação, no medo, né? Poder, no Senhor dos Exércitos, não é o que fala com voz de trovão, não é aquele que faz tremer os céus e a terra, que dá a ferida e a cura. É ele, caráter e divindade. Outra. A necessidade constante de admiração e exaltação. Olha, o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Todo louvor seja dele. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O que acontece? O narcisista, dentro do conceito ministerial, ele vê nessa imagem corrompida dele, através de um espelho ou do reflexo da água, ele vê a divindade. Ele não consegue tomar uma decisão pela via do antropo, do homem, porque ele já não vê mais o homem. Ele vestiu uma capa de santidade. Você contou aí a questão do vitimismo, né? Como presidente da convenção, a gente tem que atender algumas igrejas que estão passando por um problema. E uma determinada igreja, pastor, caiu em um tipo de pecado e ele foi afastado e houve reincidência, e durante o próprio período de disciplina ele cometeu os mesmos deslizes, e aí, quando ele vai ser confrontado e a comissão que está cuidando diz, pastor, mas o senhor precisa estar na igreja e cultuar, e a palavra que ele vai dar para a igreja é: quando é que vocês vão me deixar participar da ceia? Ou seja, ele não se arrepende. Ele não erra. Ele transfere a responsabilidade. Ele transferiu. Né? Agora, ele não está em comunhão com a igreja por conta da igreja. E aí, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é sempre do homem. O pecado nunca é de Deus. Deus não provoca a separação. O pecado provoca a separação. E aí, numa relação de pecado entre a igreja e o líder, inevitavelmente, para o líder, a culpa é sempre da igreja. É isso. Eu estou separado por culpa de vocês. São vocês os responsáveis. Isso é um líder narcisista. Agora, não estava aqui no nosso script, mas eu preciso fazer a minha culpa aqui e te perguntar: existe igreja ruim, pastor? Existe igreja que mata pastor? Porque a gente está falando aqui do vitimismo, né, de um líder narcisista, mas a gente ouve muito falar disso também. Igreja que não para pastor, igreja que pastores chegam lá até bem intencionados, mas que daqui a pouco estão desmotivados, até querendo largar o pastoreio. Pode usar breves palavras para responder isso aqui, mas você acha também que existe essa questão da igreja ruim, da igreja tendenciosa a complicar um ministério, a não deixar que o pastor flua, a não deixar que as coisas aconteçam? Como que você enxerga isso? No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre o que é uma igreja de verdade. Sim. Então, assistam lá. Volta lá, porque a gente conversou bastante, foi um papo muito elucidativo sobre o que é a igreja. A minha questão é que
dentro da conversa que nós tivemos no outro episódio, dentro da igreja não tem só crente. Não há só crente. E nós precisamos entender que o trigo e o joio crescem junto em qualquer ambiente. Perfeito. Onde é que Deus plantou o trigo? Ele reúne o trigo. Jesus é o semeador, está semeando trigo. Qual é o lugar onde ele mais semeia trigo? Na igreja. É o ambiente da reunião do trigo. Sim. E onde o inimigo vai semear joio? Não é no meio da soja, não é na pecuária. Ele vai semear onde estão os parecidos com o trigo. Onde está o trigo, ele vai semear aquilo que é parecido com o trigo. E aí a gente tem um problema, porque nós não conseguimos detectar o que é um, o que é outro. E aí chega um pastor que veio com um coração amável, coração de pastor mesmo, como o pastor Phil Newton, que é um escritor americano. Sim. Fala muito sobre o ministério pastoral. Ele diz que o Senhor nos chama para pastorear com humildade e servir uma porção do seu rebanho, alimentá-lo com a palavra, consolá-lo na necessidade, corrigir os seus erros e encorajá-lo. Esse é o papel do pastor. O pastor chega com o coração do Phil Newton, coração bíblico. Mas ele encontra os joios. Ele encontra uma semeadura que não foi ele que plantou. E aí nós temos um outro problema. Como esse pastor está paramentado, como ele está preparado, até que ponto ele foi preparado? Olha, vou fazer uma propaganda aqui, da editora, se eu não me engano, da editora Vida. 15 coisas que não me ensinaram no seminário. Livro bacana, 15 artigos. Lerei. 15 coisas que não me ensinaram no seminário. O Phil Newton escreve também e tem muito material bom. Uhum. Tem muito artigo bom lá. E são coisas justamente disso. Como é que um pastor deve estar preparado para pastorear não crente? Porque, olha bem, a gente está acostumado a ver não crente fora da igreja. Não é? Só que a comunidade fora da igreja, ela também é pastoreada. Uma vez um pastor disse uma coisa interessante. Perguntaram para ele, eu não vou citar o nome do pastor, ele também aprontou muita coisa errada depois na sua vida, então deixa o nome dele para lá. Mas perguntaram para ele assim, qual é o tamanho da sua igreja? E ele disse, o tamanho de uma igreja, olha que ele saiu do espectro da igreja dele. O tamanho de uma igreja é o tamanho da comunidade a que a igreja serve. Então, por exemplo, o senhor está ali em Monte Hermon. Monte Hermon é uma igreja grande, mas ela é muito maior do que o povo contido dentro da nave da igreja, ou dos participantes do culto. Porque existe igreja fora daquele ambiente. Mas por quê? Porque lá estão eleitos que você não sabe que são eleitos. Sim. Mas dentro dela tem não eleitos que você acha que estão eleitos. Perfeito. Então, a gente tem que ampliar, quando a Bíblia fala amplia o espaço da tua habitação, e obviamente é uma palavra do Antigo Testamento que está apontando para o papel da igreja no Novo Testamento, onde a igreja precisa ampliar isso, ela tem que sair das quatro paredes. Agora, também para entender que lá fora tem trigo e tem joio, mas dentro também tem. Então, existe igreja ruim? Você pensa comigo, se tiver uma igreja que 50% é joio e 50% é trigo, é uma igreja complicada. O pastor vai sofrer. Vai sofrer. Mas eu acredito fielmente no poder do Espírito Santo para capacitar. E um pastor, uma palavra aos pastores, de pastor para pastor. Eu vivi. Nesses anos de ministério, vivi problemas graves, pastor. Problemas que me fizeram desapontar tanto que eu quis sair. Eu quis abandonar. Eu, quando procurei a Convenção Batista Nacional, eu estava independente. Eu vim da Convenção Batista Brasileira por causa da renovação espiritual. Saímos da Convenção Batista Brasileira e agora eu não consigo viver sozinho. E por que eu não estava vivendo sozinho?
porque o ministério estava me fazendo sofrer. Tinha um grupo muito grande dentro da igreja que nunca foram crentes. Nunca. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Isso aí. Existe um modelo bíblico, um padrão bíblico, para a gente pelo menos perceber a possibilidade de não estarmos trabalhando com trigo. E quando eu entrei na convenção, eu fui recebido e o que me diziam é assim: pastor, parece que o senhor quer entrar para a convenção, deixar a igreja, entregar a igreja e sair da igreja. Porque você chega cansado. A gente chega cansado. O senhor está no seu segundo ministério, o senhor já tem uma experiência vasta. A gente chega cansado. Mas quem renova as nossas forças é o Espírito Santo. É isso aí. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É normal esse esvaziamento, desde que não vire um burnout, a gente consegue caminhar. E eu acredito, pastor que está me ouvindo, Deus é contigo. Se o seu coração é nobre e você tem a plena convicção do seu chamado, se você é um homem de oração, um homem de Bíblia, de leitura da palavra, um homem que busca não ter o próprio conhecimento ou não olhar a vida cristã a partir de si mesmo, mas a partir da palavra e da teologia e da boa ortodoxia, Deus é contigo. E Ele vai te capacitar para resolver esses problemas. Amém. Não esmoreça, não abandone o campo de batalha. Deus é fiel na sua vida. Amém. Boa é esta palavra, viu? Fique com ela no seu coração. Agora, voltando ao tema. Momento pastoral, volta Exatamente. Agora para o teológico. Ao tema aqui, eu quero te fazer uma pergunta, pastor, sobre defraudação, né? Se defraudação também se enquadra na questão de abuso espiritual, de manipulação espiritual. Por quê? Eu até anotei aqui, segundo o dicionário, a definição da palavra defraudar. Defraudar, segundo o dicionário, significa enganar, significa explorar e significa lesar, né? Também tomar algo injustamente. Uhum. Como que eu enxergo dentro aqui de enganar e explorar a defraudação no âmbito espiritual? É quando eu te faço promessas que eu sei que elas não serão cumpridas. Então, para ter um benefício seu hoje, por exemplo, eu quero hoje essa sua bela camisa roxa, né? Vinho, né? Essa bela camisa vinho, eu quero essa camisa de qualquer jeito e de qualquer maneira. E aí eu olho para o pastor Wellington hoje e digo: pastor Wellington, se aproxime de mim, eu quero fazer com que você se torne um bispo da minha igreja, a quarta pessoa da Trindade, eu vou te proporcionar isso, mas com a finalidade de nunca cumprir com aquilo que eu estou te prometendo, mas no final das contas, com que você tire essa sua camisa vinho e me doe essa camisa vinho. Eu vejo a defraudação dessa forma também, ou seja, gerar expectativas no coração das pessoas com algo que eu nunca vou cumprir. E a grande verdade, pastor, dentro dessa pergunta aqui, pensando numa outra vertente também, é que a igreja evangélica hoje, ela proporciona oportunidades para algumas pessoas que essas pessoas não terão em nenhum outro lugar. Vamos ser sinceros aqui, não sei se você vai concordar comigo. Por exemplo, o cara, ele nunca foi nada na vida, e aí ele chega numa igreja evangélica por necessidade dessa igreja evangélica. Esse cara daqui a 6 meses se torna líder, nunca foi líder de nada, se torna líder da rede de homens da igreja. O camarada nunca foi bom para nada na vida, ele chega numa igreja evangélica e daqui a pouco, por uma necessidade, essa igreja reconhece esse cara e eleva esse cara ao nível de pastor, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas que vão para dentro das igrejas, elas vão com esse entendimento de conseguir alguma coisa, de se tornarem alguma coisa. E, obviamente, com alguma expertise ou com alguma habilidade, a gente consegue identificar dentro da igreja quem quer chegar em algum lugar, quem está ali, né, para servir, quem está ali almejando algum cargo. E aí
eu tenho essa possibilidade de defraudar essas pessoas, de, sabendo daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você deseja, eu começo a gerar expectativa no seu coração, né? Eu começo a aumentar esse desejo no seu coração, mas eu sei que eu nunca vou te proporcionar aquilo. Então, você acredita, não sei se você concorda comigo, na minha linha de raciocínio, mas se concordar ou não, você acredita que a defraudação também é um tipo de abuso ou de manipulação espiritual dentro das igrejas usada, né, por alguns pastores ou líderes? Então... Esse então aí eu já vi que veio uma discordância. Talvez. Fica à vontade. Não é discordância. Eu estou tentando medir as palavras porque eu fui defraudado. Eu passei por isso. Você sabe bem o que é isso, então? Sei, né? Na pele. Então, um determinado líder me procurou. Eu tinha uma condição financeira razoável. Eu sempre tive uma carreira profissional. E a pessoa me fez promessas de mundos e fundos. Olha, fica perto de mim e a gente vai estar uma pessoa influente no ministério. E a pessoa me convidou para muitas coisas e quando eu dei por mim eu tinha tomado um prejuízo financeiro violento por conta disso. Por quê? Promessas vazias. O narcisista, ele nunca olha o que você tem. Ele nunca olha o que você é. O que você tem. Corrigir. O narcisista nunca vai olhar o que você é, porque quando ele olha para alguém, ele olha apenas um espelho. Ele nunca vê quem o outro é. Mas ele encontra nessa pessoa um meio para se alcançar algo. Que primariamente pode ser dessa pessoa, mas sumariamente sempre vai beneficiar o narcisista. Então, a Bíblia diz que as facções e uma série de outros problemas, eles nascem da vaidade ou da ganância. É sempre isso. Por exemplo, Davi, olha que interessante. Davi, muito amigo de Urias. Ele vai honrar Urias. Vai mandar Urias para a guerra e coloca Urias na frente da guerra, para Urias morrer, para ele ter Batseba. Nem sempre ou quase nunca um líder espiritual deve ou pode exigir alguma coisa de um discípulo. Isso a gente tem nos nossos manuais. No Manual Batista, por exemplo, que é a nossa convenção, não pode haver, inclusive, nenhum envolvimento financeiro, e é um dos grandes problemas. Vamos lá, o pastor narcisista, ele se envolve com problema financeiro, com disputa por poder ou com problema de sexualidade. Antigamente era apenas adultério com o sexo oposto, mas hoje tem muito adultério com homossexual, né? Homossexual. Então, a gente tem esses problemas. E quando a gente vai olhar, não são enfermidades, é desvio de caráter. O narcisista, ele tem um desvio de caráter terrível. E muitas das vezes um desvio de caráter que nunca vai mudar. A gente, com boa fé, a gente quer acreditar que mude. Mas, na verdade, quando Paulo, por exemplo, diz, olha, não poderia o oleiro fazer vasos para honra e vasos para desonra, e quando eu digo que Agostinho coloca isso como um abismo, o abismo da cruz, é que nós não entendemos o projeto de Deus nesse sentido. Mas existem pessoas, sim, que elas nasceram assim, elas vão morrer assim. Isso não negligencia ou não nega a responsabilidade humana. O narcisista, ele é narcisista por culpa dele. Agora, ele é um vaso para desonra. E muitas das vezes esse tipo de pessoa está de alguma forma, com uma forma muito amorosa, muito com aparência de altruísmo. Sim. Olha, eu estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo isso porque eu acredito no seu potencial. E ainda diz assim, pastor, porque Deus está me mostrando o que Ele quer para a sua vida. Mas por que ele está dizendo isso?
Porque ele está se vendo na figura de Deus. Ele olha para a pessoa, ele se vê e ele pode tomar as decisões a respeito dessa pessoa. Como que isso é sério, né, pastor? Isso é terrível. E Como que isso é sério? É abominável. Como isso acontece, né? O tempo todo. É igual aquele meme do Sexto Sentido, né? Eu vejo gente morta com que frequência? O tempo todo. O tempo todo está acontecendo. E a Bíblia diz, inclusive, pastor, que a gente já pregou isso várias vezes no culto, em cultos, em mensagens, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, o que importa a gente discutir isso e olhar isso e às vezes até usar exemplos e citar? É que nós, na condição que nós estamos, a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele está o tempo todo tentando. Ele está o tempo todo nos seduzindo. A busca pelo poder do narcisista é algo incontrolável. A gente está discutindo sobre o ministério pastoral, da liderança, e o líder ele precisa cumprir aquilo que Deus o comissionou. Esse é o princípio bíblico para a liderança eclesiástica. O que Deus mandou. Então eu vou fazer o que Deus manda. Eu não tenho direito. Você não tem direito nenhum. Uhum. Por isso que Paulo, quando instrui Timóteo, diz, olha, ele não pode ser ganancioso, não pode ser pegado a dinheiro, ele não pode ter avareza, ele não pode. Por quê? Porque se houver no coração dele a avareza, se houver ganância, ele vai pesar muito o que ele pode dar. Só que quando Deus chama alguém para o ministério, ele chama para morrer. Ele não chama para viver. Por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todo dia. Nós morremos para dar vida. Nós não matamos para viver. E um princípio chave para o ministério pastoral e aí qualquer ovelha pode perguntar ao seu pastor e qualquer discípulo, o senhor está disposto a morrer para fazer o que está fazendo por nós? Porque esse deveria ser o princípio chave. Sim. Nós não. Hoje, nós estamos dispostos a matar para continuar mantendo. Está recente o assunto, pastor, então eu não sou muito de meias palavras. Então eu acho que a gente tem que falar o que tem que falar e pronto. E é isso aí mesmo. A gente está com um problema agora que é uma CPI do INSS. Isso. E está sendo investigado um monte de líderes cristãos, pessoas de renome. E aí o que a ministra, eu não vou citar os nomes, todo mundo já sabe, mas o que a ministra que está presidindo isso tudo, está dirigindo isso tudo, ela coloca? Que muitos cristãos, muitos crentes, pedem para não falar os nomes, não citar as pessoas, porque vai fazer mal à igreja, porque a igreja está sofrendo. E isso é um problema grave. A igreja, quando ela começa a sofrer para esconder a verdade, é porque ela já perdeu a verdade. É uma igreja que já vive pela mentira. É uma igreja de líderes narcisistas. Perfeito. O narcisista, ele conseguiu tomar o coração da igreja a ponto dele fazer o que ele quiser e a igreja ainda vai protegê-lo. E aí um outro pastor de renome vai defender aqueles que estão indo contra a verdade. Ele vai defender os que estão indo contra a verdade e vai ofender aqueles que estão prezando pela verdade. Mas uma palavra que eu dou, pastor, que eu compartilho, ninguém ama mais a igreja do que o noivo. As bodas do Cordeiro não vão ser celebradas entre a igreja e o pastor, entre a igreja e o político, entre a igreja e uma autoridade humana. As bodas do Cordeiro são para Deus, para Cristo, o noivo, e a noiva. Perfeito. E esse noivo é ciumento. Agora pergunto uma coisa. Se tem alguma coisa errada no seu casamento, por que a gente vai botar panos quentes ao invés de acertar e organizar? E por que tantos líderes querem, entre aspas, preservar a igreja da verdade?
Eu acho que a intenção não é nem preservar a igreja, é preservar a sua imagem. Narcisista. Para que ele continue fazendo, para que ele continue conduzindo as coisas da maneira que achar melhor. E tudo está ligado à imagem. É isso aí. Se eu ofender o pastor, estou ofendendo a Deus. Por É quê? isso aí. Porque é a imagem de Deus. Não é a Imago Dei, no princípio que nós aprendemos dos 5 aspectos da Imago Dei. Sim. Não, que a Imago Dei é para toda a humanidade, não é para o líder, é para toda a humanidade. Perfeito. Mas quando um líder se vê, quando ele olha no espelho e ele vê Deus, ele vai tentar preservar a igreja dos erros dele como se ele estivesse dizendo que Deus errou. Então eu não posso falar, porque senão vai ficar ruim para Deus, quando na verdade está ficando ruim apenas para ele. É verdade. Isso é narcisista. É verdade. Perfeito. É uma aula, tá? É uma aula para você que está acompanhando aqui o nosso podcast hoje. Deixa eu perguntar ao Wallace ali, nosso diretor, quanto tempo nós temos ainda, porque eu teria mais algumas perguntas a fazer. 15 minutos. Para mais 2 perguntas e o nosso para não ter que voltar na encerramento. semana que vem. Se quiser voltar toda semana, o papo aqui é sempre muito enriquecedor. Pastor, a gente está falando sobre líderes, né, narcisistas, sobre abuso, manipulação religiosa. Agora, como uma igreja na prática, tá? Porque assim, a gente tem a questão teórica, mas na prática, como presidente de uma convenção, se hoje eu sendo membro de uma igreja, eu te ligasse, Pastor Wellington, presidente da Convenção Batista Nacional, eu identifiquei um pastor narcisista, o meu pastor é narcisista, a igreja identificou, né, o narcisismo, manipulação e abuso espiritual. Qual seria o seu conselho para essa igreja? Então a pergunta é, como uma igreja deve reagir, Pastor Wellington, quando identifica narcisismo na liderança, na prática? Primeira coisa, ela precisa decidir a quem ela quer honrar. A Cristo, e a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro eu preciso saber se eu preservo Cristo, que é a verdade e a vida, ou eu vou preservar quem está errado, independente de quem seja. Se for um membro da igreja, ele vai ser confrontado? Se for um oficial da igreja, um diácono, ou um evangelista, ou seja qual for a estrutura eclesiástica e os cargos, ele vai ser confrontado? Primeira coisa é entender se eu estou colocando o líder a ser confrontado como Cristo ou não. Sim. Que eu preciso preservar a Cristo. Agora, a igreja precisa tomar uma atitude coerente. A igreja, o pastor não é mais do que a igreja nunca. Perfeito. O pastor é parte da igreja. Ele é membro da igreja como todos os outros. Ele cumpre uma função ministerial. Mas olhando do céu, imagina Deus olhando, né? É uma questão geográfica apenas para elucidar, mas ele olhando para o céu e ele vê um aprisco. Um deles não é o pastor. Ele é o pastor. Jesus é o bom pastor. A parábola da centésima ovelha não diz respeito a ovelha, ao pastor, ali é Cristo, não é o pastor da igreja, pastor local. Quando ele olha o aprisco, todos são ovelhas. E por isso nós precisamos respeitar a Cristo e as ovelhas, fazendo da seguinte forma, sem fofoca. Fofoca é um problema. Quando a gente começa não vai ajudar em nada, né? Nada. A gente começa a falar entre a gente, ao invés de tratar o assunto de forma transparente. Então a primeira coisa, não fofoque. A segunda, proteja as vítimas. Tem gente ali que está sofrendo. Essas pessoas precisam ser preservadas. O algoz nunca, mas as vítimas sim. Com lágrimas, obviamente, porque a gente sabe que isso vai sofrer. A gente vai chorar. Vai ser um tempo de turbulência. Mas nós precisamos procurar o conselho da igreja. Se nós sabemos de alguma coisa, procure o conselho da igreja. Toda igreja séria tem um conselho. Toda igreja. E denuncie. Denuncie. O que aconteceu foi isso. Sabe o que eu vejo muito, pastor? Muitas das vezes, o narcisista, o algoz, ele tem sempre... É recorrente. Praticamente todas as igrejas que nós fomos por problemas, passou por sucessão por causa disso. O líder diz assim, eu te processo. Eu lhe processo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca processa. Porque cão que ladra não morde. Não morde.
nunca processa. Mas ele coloca medo. Porque a pessoa fica com medo da lei civil e fica com medo da lei divina. Não tocar no ungido. Não toque no ungido. Querido, quem é ungido do Senhor? Todo aquele que foi lavado e remido do sangue do Cordeiro. Então, quando um narcisista tocou em você, ele tocou no ungido. E ele precisa ser repreendido. Então, entender que culpar é... Aliás, perdão, uma palavra melhor. Culpa é acobertar. Porque às vezes a pessoa fica com sentimento de culpa. Eu vou fazer alguma coisa, olha... Não, culpar é acobertar. Se eu sei de uma coisa que está errada e eu não falo, eu me tornei consorciado naquilo ali. Eu sou solidário. Eu sei o problema, mas eu não expus o problema. Eu sou solidário. Então, se está havendo um problema desse tipo numa igreja, é bom colocar isso de forma clara, transparente, sabendo que o nome de Cristo vai ser honrado de qualquer forma. A gente está protegendo Jesus. Jesus foi perseguido pelos fariseus, foi perseguido pelos saduceus, foi perseguido pelo Império Romano, ele foi crucificado, morreu, deram vinagre para ele, furaram ele com uma lança, só não quebraram os ossos, porque era um princípio bíblico do Antigo Testamento, não quebraria. Colocaram uma coroa de espinho, o sangue dele escorreu ali, mas já tinha escorrido quando ele estava orando no Getsemane, onde o suor se torna em sangue. Olha, Jesus sabe muito mais do que qualquer outro que é sofrer. Nós não temos como fazê-lo sofrer, ele já sabe que é sofrer. Agora, nós não podemos deixar ou tomar a atitude de tentar proteger Cristo, porque nesse caso nós estamos protegendo o algoz. Perfeito, perfeito. Nós temos mais 5 minutos e eu preciso te fazer 2 perguntas. Desculpa. Dá seu jeito. Eu posso ser prolixo. Não, mas tá sendo uma aula. Agora, pastor, a pergunta que eu te faço a penúltima pergunta é: o que um pastor ele deve fazer para proteger o seu coração, né, e se prevenir de se tornar um abusador, de se tornar um narcisista, talvez, se é que alguém se torna isso daí? Porque assim, quando a gente pega boa parte da igreja também, a gente vê um povo muito propenso a te colocar num lugar que não é seu. Você... por exemplo, eu já vivi a experiência de, enquanto pastor auxiliar, de estar chegando na igreja, aí está chegando uma família na igreja, e essa família olhou para o altar da igreja, olhou para a nave da igreja, não viu o pastor presidente. Aí perguntou para quem estava na porta: o pastor fulano hoje não vem? Aí a irmã respondeu: ele não vem. E eu do lado dessas pessoas: quem vai pregar hoje? Vai ser o pastor Alberto Miguel. Ih, não fico não. Entra no carro, vai embora. E aí isso chega no ouvido do pastor daquela época e ele me liga meio que, né? Eu fiquei sabendo que aconteceu isso, tal. Então, assim... Se furasse ele explodia, né? Existe uma parte da igreja também que coloca o pastor nesse lugar. Eu tenho um trato com a minha esposa e com a minha filha que é o seguinte: eu falo, olha, se vocês perceberem que minha bola tá cheia demais, que eu tô indo para um lugar que vocês sabem que não é meu, por favor, eu peço isso para minha esposa e para minha filha, me tragam para a realidade, me puxem, né, novamente para o meu lugar devido, porque a gente sabe que algumas pessoas fazem isso. Você é o melhor pastor, você é o melhor pregador, tal. Então, assim, existe um método ou um caminho que um pastor ele deve fazer e ele deve ter para proteger o seu coração, para que ele não se torne um manipulador, um abusador, um narcisista diante da igreja, para que ele mantenha o seu coração íntegro? A própria visão do chamado e essa entrega ao chamado real é uma proteção no sentido de que quando alguém entende que enquanto atendendo o chamado de Deus, Deus é galardoador dele, então ele depende de Deus, ele não depende da igreja. Um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é porque o ministério virou emprego. Isso. Então, a pessoa ela não quer abandonar o emprego. A primeira coisa é: se afaste da ideia de que a igreja lhe mantém. Eu tenho benefícios nesse sentido, pastor, então vou tentar ser rápido para dizer. Porque eu nunca dependi da igreja no sentido financeiro. Aliás, eu não recebo
salário da igreja por conta de não precisar mesmo. Deus me deu essa condição. Mas ainda que, dependendo da igreja, no sentido de que os dízimos e ofertas mantêm o pastor, ele não pode tirar os olhos de Deus de que quem o mantém é Deus. Não é a igreja. A igreja não mantém o pastor. Quando a igreja oferta e dizima, ela está entregando, e é um relacionamento dela com Deus, não com o pastor. Isso aí. É com Deus. Tem nada a ver com o pastor. Agora, com o pastor, a Bíblia diz que ele é digno do seu salário. E aquele que vive do ministério, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Isso não tem nada de errado. Mas o pastor precisa entender sempre que o dinheiro não é a razão dele estar ali. Olha o que diz a palavra em Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Sabe o que isso diz para mim, pastor? De forma muito plena. Apaixone-se pelo que você faz, não pelo que você tem. Nossa, que verdade. O motivo de você estar ali é que Deus lhe chamou para pregar o evangelho e para apacentar pessoas. Se nós não perdermos o foco disso, nós sobrevivemos a uma infinidade de tentações no ministério. Apaixone-se pela congregação, não pelas coisas da congregação. Coisa bonita é quando um pastor é chamado à noite, e por mais que às vezes gere tensão, ele é chamado à noite porque uma pessoa foi para o hospital correndo e a família precisa ser apacentada. É essa hora que o pastor é pastor. Isso para mim é uma honra. É ali que ele é pastor. É isso. Porque a gente subir no púlpito, né, subir ao púlpito ali naquela plataforma e preparar uma boa mensagem, isso é maravilhoso. É bom. Mas aquele indivíduo, aquela faceta daquele indivíduo, ele talvez não tenha experimentado o que é estar num hospital vendo uma mãe chorar porque o filho está lá entre a vida e a morte, e ele saber que Deus o chamou para estar ali. É isso. Ele não é o dinheiro que o faz estar ali, é a necessidade que Deus colocou no seu coração, pastor, de estar ali para atender a necessidade do coração de uma outra pessoa. Ali ele deixa o narcisismo. Ali ele realmente é a presença de Deus na vida da pessoa. Perfeito. Você consegue, meu amigo, pastor e presidente, em 1 minuto, deixar uma palavra para quem assistiu esse nosso podcast, essa nossa conversa, e se viu, né, depois dessa conversa, no meio de uma instituição abusiva ou diante de um pastor narcisista, de um pastor manipulador? Que palavra você deixaria em 1 minuto para nós encerrarmos aqui para essa pessoa que depois dessa conversa, dessa aula, né, que Deus usou a sua vida para ministrar aqui hoje, a pessoa se vê nesse lugar, numa instituição abusiva, debaixo de uma liderança narcisista, de uma liderança manipuladora? Qual é a palavra? Se você está numa igreja séria, onde existe um corpo de liderança, denuncie e peça mudança. Se você não está numa igreja séria, e existem muitas igrejas assim, onde a família do pastor manda na igreja, é uma estrutura monárquica, você não vai conseguir fazer nada ali. Procure uma igreja onde você possa ser cuidado. Existem igrejas sérias, existem 7.000 que não se dobraram. Então, existe muita gente boa. Aqui em Teresópolis tem várias. A Igreja Batista Monte Hermon é uma família. Assim como tem muitas outras, talvez, no município onde você está, no bairro onde você está. Mas procura uma igreja que prega o evangelho. Enquanto ela está pregando o evangelho de verdade, ela não está magoando e ofendendo as pessoas. Maravilha, maravilha. Amigo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por essa aula, obrigado por tudo aquilo, pela sua instrumentalidade nesse dia aqui de hoje, que eu tenho certeza que abençoou tantas e tantas pessoas que certamente estão assistindo a nossa conversa, o nosso podcast. Suas considerações finais, e já fica aqui o meu agradecimento a você. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Deixa também suas redes sociais, é importante para a galera te seguir lá. Obrigado.
gratidão no coração por poder participar desse ministério. É um ministério, a palavra está chegando a você de alguma forma que vai tocar o seu coração, e é muito bom partilhar desse tempo na presença do Senhor, ministrando a palavra sempre. As minhas redes sociais, basicamente, elas são Wellington Pastor, @Wellington Pastor ou @o Wellington Pastor. No Instagram, que é a rede mais ativa, @Wellington Pastor. No YouTube, @o Wellington Pastor. Tá? E é um prazer ter você lá. Eu falo sobre história da igreja, falo sobre ministério pastoral, falo sobre eclesiologia e trago um pouco do que é essa visão mais histórica da igreja e pontos de questão, muitas denúncias, muitas das vezes, que vão fazer, sem citar nome de ninguém, mas que vão fazer a igreja pensar bastante. Esse é o nosso propósito com as redes sociais. Mais uma vez, obrigado, pastor Alberto Miguel. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela atenção, pela consideração, e eu estou sempre às ordens para o que o senhor precisar. Queremos que você volte muitas outras vezes. A você, meu amigo, obrigado pela audiência, pelo carinho e pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Em breve vem mais um novo episódio do nosso podcast, tanto na TV Cidade como nas redes sociais. E para terminar o nosso episódio de hoje, eu quero fazer um convite para você que deseja ter o seu podcast, deseja, passar a sua ideia, a sua visão, aquilo que você carrega no coração para outras pessoas. A TV Cidade te dá essa oportunidade, é isso mesmo, de você ter o seu podcast, fazer com que o seu sonho de ter um podcast se torne realidade. Acompanhe o nosso vídeo, onde a gente apresenta toda a estrutura do nosso estúdio e também com os contatos para que você possa realizar o seu sonho de ter o seu podcast aqui na TV Cidade. Até o nosso próximo encontro. Beijo no seu coração, abraço bem apertado. Tchau, tchau. Você sempre sonhou em ter o seu próprio podcast com microfone profissional, câmeras de alta qualidade, um cenário top? Então se liga, o novo estúdio podcast da TV Cidade está pronto para transformar o seu sonho em realidade. Aqui você grava com qualidade de TV num espaço moderno, equipado com tecnologia de ponta e uma equipe técnica que entende do assunto. Pode ser entrevista, bate-papo, opinião, humor e informação. Seja qual for o formato, o espaço é seu. E o melhor, aqui você não precisa se preocupar com nada, é só chegar, sentar e gravar. Realize o seu sonho de ter um próprio podcast de verdade. Faça o seu agendamento agora mesmo e entre em contato com o número que aparece aqui na tela. Então não perca tempo. O estúdio da TV Cidade te espera. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.